Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu trabalho aqui na Empíricos com Felipe Miranda em algumas séries como Palavra do Estrategista e Double Income. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que já tem aparecido nas manchetes de vários jornais, mas que ainda não necessariamente chegou nos preços dos ativos e deve chegar nos próximos meses, que é a crise hídrica. Um tema super delicado que vira e mexe tem voltado a aparecer na nossa realidade nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, e que deve ganhar relevância nos próximos meses, quando a gente entrar no regime de chuvas principal do Brasil entre novembro e abril, novembro deste ano e abril do ano que vem. Então, antes de começar, eu já peço que você curta, compartilhe este conteúdo, comenta ali embaixo temas que você gostaria que nós falássemos em próximos vídeos e também o que você acha desse tema. Já adianto para você esse pedido, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a tratar desse problema, dessa questão, né? Começando aqui como chegamos até aqui. Tem uma história de como a gente chegou. A gente não está aqui por acaso, né? Tem alguns movimentos, né? O primeiro deles é a questão da própria matriz energética brasileira. Não é segredo para ninguém, a matriz energética brasileira é saturada em termos de dependência para a matriz hídrica, né? A gente tem muita hidrelétrica no Brasil. Foi uma decisão renovável que foi tomada lá atrás de grande infraestrutura, né? Principalmente durante o regime militar, que norteou o país nesse caminho em que a gente entrou esse século com quase 90% ali rodando, 90% da nossa energia consumida proveniente de matriz hídrica, né? Ou seja, o regime de chuvas é sempre muito importante para a realidade brasileira. De lá para cá, desde 2000 até hoje, a gente tem diversificado, sendo bem sucedido na diversificação da nossa matriz. Ainda somos muito dependentes, algo como 60%. Vou deixar aí na sua tela uma imagem que mostra a evolução, né, da energia consumida do Brasil, sua origem, né, e como a gente tem se desenvolvido nesse sentido. É claro que a matriz hídrica ainda é muito importante, portanto, regime de chuvas é relevante para a nossa realidade. Temos feito um bom esforço nesse desenvolvimento, mas ainda não conseguimos escapar desse problema, né, que muitas vezes quando falta chuva, a gente sempre incorre nessa mesma discussão de precisar aumentar a bandeira tarifária, reajuste tarifário para comprar energia de outro lugar e poder assim abastecer a demanda consumida do país, tá certo? O segundo problema que gerou essa situação atual foi que em 2012 a Dilma, de maneira muito brilhante, por meio da MP 579, né, se você não conhece a MP 579, o Rui, né, é um grande analista de ações aqui da Empíricos e cobre o setor de energia, ele já fez vários vídeos sobre Eletrobras, porque a Eletrobras foi diretamente afetada pela MP 579, foi um grande problema, na verdade, do Brasil, porque a ideia foi a seguinte: eu vou baratear a energia. Como? Eu vou reduzir o custo. Brilhante, né? Um gênio. Como é que ninguém pensou nisso antes? Mas como ela fez isso? Ela baixou a tarifa. Para fazer isso, ela subsidiou e para subsidiar de maneira mais barata, ela utilizou a matriz módica hidrelétrica brasileira. E para isso ela abriu os reservatórios. Isso foi em 2012. Então ela barateou a energia num curto espaço de tempo, mas percebeu que isso é insustentável no longo prazo, né? Você está fazendo uma maquiagem muito grande ali, tanto de estrutural como também de números, né? Então no final do dia você desbalanceia a matriz. Tanto é verdade que nós nunca recuperamos o patamar estrutural dos níveis de reservatórios verificados anteriormente. Teve problema climático no meio do caminho, mas isso agravou muito essa tomada de decisão. Eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos que o Rui fez sobre a Eletrobras, sobre essa privatização da Eletrobras, que ele explica um pouquinho com mais detalhes o que foi essa MP 579 e por que ela foi tão ruim para a Petrobras e também para a economia brasileira. Mas em outra perspectiva, ela também afetou o regime hídrico, né, do país. Matriz hídrica do país. Então, e o terceiro e por último, a gente está vivendo no que o ministro de Minas e Energia chamou de pior seca da história, né? A pior seca da história. Mas o que está acontecendo? Desde 2014, nós temos vivenciado níveis de chuva abaixo de 75% da média histórica. Eu vou mostrar uma imagem também que você pode verificar como a gente tem derrubado, né, esse regime de chuvas ao longo do tempo. É uma razão climática, claro. Você pode enumerar diversos fatores, eu não sou o maior especialista de clima, eu só estou falando a conclusão que isso tem para a matriz energética brasileira, que é essa redução do nível de chuvas, né, esse período de seca severo que o Brasil tem sofrido. Você deve se lembrar de 2013 e 2014, a gente passou por de 2013 até 2015, na verdade, a gente passou por uma crise hídrica também importante, né, com racionamentos de consumo de água e de energia também, e agora a gente está vivendo, arriscando, né, perigando viver essa realidade de novo. Então a gente tem esses três fatores que explicam como a gente chegou até aqui, para a situação atual. E qual é a situação atual?
né? Então o que acontece, né? A gente sempre precisa monitorar 3 coisas, eu vou voltar nesse tema aqui. Então o nível de chuva, o nível de despacho e o crescimento da demanda. O que aconteceu? Desde o final do ano passado, a gente já está aqui na Empíricos com um sinal amarelo em relação ao setor de energia e a matriz energética brasileira. Porque no 4º trimestre, ali em outubro, o Operador Nacional de Sistema Elétrico, né, a ONS, começou a utilizar as unidades térmicas. Quando você faz isso é porque você já está precisando de energia despachável de outros lugares, né? Você precisa pegar já energia para suprir a sua demanda, porque você começa a fazer a gestão ali, bem, não vai ser tão favorável assim, eu preciso pegar energia de outro lugar. E também começou, por conta disso, né, obviamente, a bandeira vermelha, né, que quando você compra energia de outro lugar, você tem que fazer o reajuste tarifário por conta desse consumo. Isso gera inflação e vai ser um tema que eu vou voltar já, mas é importante. Já acendeu um sinal amarelo. Opa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa acontecendo. E qual foi o pior de tudo? De abril a julho de 2021, a gente caiu muito no nível de chuva. Lembra que eu falei que a gente está abaixo de 75% da média histórica desde 2014? Pois é. De abril a julho a gente ficou em 56% em média do regime de chuvas, né, histórico. Ou seja, muito abaixo. Toda vez que a gente tem abaixo de 60% já é ruim, já é preocupante, já acende outro sinal amarelo. Bem, então aqui já tem vários sinais de que, a situação pode ficar crítica, e de fato ficou. A consequência dessa combinação aqui, né, a gente nunca ter recuperado do baque estrutural de 2012, a seca que veio desde 2014, a dependência da matriz energética. Consequência, no 3º trimestre de 2021 a gente entrou com os reservatórios já em 35% da capacidade e tem piorado, com destaque para as regiões centro-oeste e sudeste que têm ficado cada vez piores, né? Eu vou mostrar outra imagem para você dar uma olhada como é que está crítica a situação e tende a piorar, né? E por quê? Por quê? Porque diferentemente do que acontecia aqui, né, de 2014 a gente teve uma crise 2015, 2016. Não teve um grande aumento de consumo de energia. Então era muito dialogável as duas situações, né? Você está com menos água, você tá enfrentando um problema ali de falta de reservatório, mas você também não está com muito crescimento. Então não aumenta tanto o consumo de energia, você consegue endereçar esse problema. Aqui, porém, mudou a situação, porque a gente está com crescimento de 5% esse ano. Então a gente está com mais crescimento econômico por conta da reabertura, o que instiga consumo, né? A reabertura econômica no pós-pandemia instiga o consumo, aumenta o consumo. Então é isso que está acontecendo. Lembra, a gente tem que sempre observar o nível de chuvas, foi fraco, o nível de despacho, aqui já estava começando a ser utilizado, e o crescimento da utilização de unidades térmicas, né, com bandeira vermelha, e o crescimento da demanda, com a reabertura da economia. Esses problemas fizeram com que a gente chegasse nessa situação que está sendo observada por diversos especialistas. Adriano Pires, né, um grande nome da infraestrutura brasileira, né, e tem chamado a atenção desde o final do ano passado para esse tema. Tem gestoras especializadas nessa questão que estão observando e avaliando, né, Perfin, Pátria, Kinea, entre outras, né, Mar, Asset, enfim, várias grandes gestoras que já estão de olho nessa situação, nessa problemática, porque de fato chamou a atenção essa combinação de fatores negativos, né? Tem solução, mas tem desdobramentos para essa solução. O problema é solucionável, ele é endereçável. Como? Tem 6 cartas que o governo tem na manga para endereçar essa questão da queda da capacidade e da provável falta de energia se não melhorar essa situação. A primeira delas é utilizar 100% das usinas termoelétricas até o final do ano que vem. Por quê? Porque você precisa reabastecer esses reservatórios. Então você não utiliza a água por um tempo, deixa ligada a usina termoelétrica e daí você consegue encher de uma maneira mais salutar os níveis de reservatório. Qual é o problema? Isso é caro, né? Você vai pressionar preço por mais tempo. E segundo, essas usinas termoelétricas fazem parte de um sistema emergencial do país e não são projetadas para funcionar 100% do tempo, o que enseja manutenção em períodos, que reduz capacidade por certo tempo, e manutenção tem custo é repassado para o preço da energia mais inflação. Então, além do custo da energia, tende a ficar ainda mais caro. Segundo, importação de energia também pressiona preço. Energia de onde, né? Argentina, nossos irmãos aqui latino-americanos. Importação de gás da Bolívia também, para usar as térmicas a gás, uma energia de transição super importante. A gente já falou várias vezes, eu já falei vários tipos de energia de transição aqui
no canal do Empíricos, até energias renováveis, outras energias menos, mas importantes para a transição energética. Gás é uma delas. Outro, no Mercado Livre, né, que é mais ou menos 30% do consumo, proposta de redução de demanda. Quinta, menos relevante, porque mercado cativo, residência não tem tanta importância, mas proposta de redução voluntária também. São abordagens que o governo pode utilizar para tentar gerenciar um pouco dessa crise. Mas tudo, invariavelmente, vai passar por uma questão, que é o ponto 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a questão das chuvas. Se não chover, azedou, né? A situação vai ficar ruim. Tem outras alternativas, né? Utilização de reservatórios no norte, no nordeste, mas teriam desdobramentos problemáticos, né? Por exemplo, Sobradinho, se você utiliza, estavam ventilando ali, levar a capacidade de Sobradinho para 15%, levar para cá a capacidade, essas águas, né? Para justamente utilizar. Mas se você joga para baixo nesse nível Sobradinho, 15%, demora em média 4 anos para você conseguir reabastecer. Então, meu Deus do céu, é outro baque estrutural problemático pensar nisso. E o racionamento que ninguém vai querer, por quê? Porque ano que vem é ano de eleição. Quem vai querer um racionamento de energia na véspera de eleição? A gente até teve, né, de 2013, ali, 2014 foi a eleição, 2013 a gente até teve já desdobramentos práticos de racionamento de água, né? Incentivando o consumo consciente, porque aqui no Brasil as águas têm multiplicidade de funções, né? Você consome, você usa elas como hidrovias, você usa ela como matriz energética, então elas acabam sendo uma só. Você acaba tendo que dialogar com vários problemas de uma só vez, né? Logística, abastecimento de águas da população, saneamento e questão energética também, um negócio maluco, mas acontece isso no Brasil. Bem, e para que tudo isso? Para que são essas cartas na manga? Para evitar blackout, porque a gente está em 35 caindo, né, chegando a 30, etc., de capacidade, chegou a 10, risco de blackout real, e daí risco de blackout, meu Deus do céu, não quero nem pensar o que vai acontecer, porque daí afeta crescimento econômico, esquece crescimento econômico, bagunça todas as previsibilidades zero, e a gente está no meio de uma pandemia, tem 1.000 pessoas morrendo por dia quase no Brasil ainda. O que acontece se isso aqui começa a faltar energia nos locais? Apagão, né? Risco de apagão. No início do século teve problema de apagão, porque o país não estava preparado para o crescimento do plano real. Então, imagina, mas é uma crise sanitária também, de novo, sequencial. Então não pode acontecer, isso tem que ser evitado. Tem solução, precisa que chova. Existem estimativas, eu vou deixar uma imagem para você mostrando umas projeções. Tem um cenário pessimista, tem um cenário base, tem um cenário otimista. Se a gente trabalhar com a manutenção até novembro do que a gente choveu até de 56%, né? Se a gente conseguir chover pouco até novembro, então setembro, outubro, chegar a novembro, chovendo pouco em 56% ali do histórico, pro período, claro, né? Tem períodos que chovem mais mesmo, então a gente tem que comparar com a sazonalidade de cada período. Mas assim, se chover nessa mesma quantidade, a gente deve chegar nessa beiradinha aqui dos 10% até novembro. Se chover pouco. Se chover de maneira mais salutar, a gente chega com um pouquinho mais de folga. Mas se chover pouco, a gente deve chegar com entre 10 e 12, até 15% ali da capacidade. Chovendo pouco. Se chover um pouquinho mais, chegar a 60% pelo menos, que é o mínimo para a situação não estar tão ruim, a gente já começa a ter uma previsibilidade de 17%, talvez 20%, como você consegue ver nesse gráfico que eu estou te mostrando. E daí, na segunda pernada, que é a janela que a gente está interessado, é de novembro a abril. Choveu aí, daí a gente consegue endereçar bem a questão, com possibilidade de passar de 50% de novo da capacidade, deixando a gente de folga. E claro, isso aqui não muda o plano, né? Deixa a termoelétrica utilizando, vai ficar cara mesmo, vem inflação, vamos para cima. Tem desdobramentos para a economia, tudo bem, mas pelo menos a gente afasta esse risco de blackout e tenta endereçar essa questão, que é estrutural, né? A gente tem que enfrentar esse período de seca. Isso passa uma lição muito importante de continuidade dessa diversificação da matriz hidrelétrica, que é um problemático. A gente precisa continuar procurando fontes renováveis, eólica, solar, térmicas e nuclear também, por que não? Enfim, eu falei de urânio, né? Quem viu meu vídeo de urânio aí, dá uma olhada no meu vídeo de urânio, eu falo de energia nuclear, como isso é potencial, hein? E tem várias outras energias, né? Falei de fronteira também, né? Porque no Brasil também, por conta da Constituição, você precisa de energias módicas que a população consegue consumir, né? Enfim, mas de qualquer forma, a gente precisa endereçar essa questão estrutural da matriz energética. Mas para isso, tem solução, a situação é delicada, mas existe um risco de não acontecer, né? Chover, a gente vai ter que fazer o quê? Rezar? Eu não sei o que a gente tem que fazer. Então, assim, é complicado. A gente precisa esperar para ver como vai ser a questão da chuva. Caso não aconteça, a gente tem as outras questões aqui para endereçar, mas ninguém quer racionamento, né? Mas se não chover, vai ter que ter essa saída.
mas é ano de eleição, problemático, as pessoas não vão querer, vai ser super polêmico, vai ser um racionamento meio torto, né? Ninguém vai conseguir fazer os negócios direito, que nem a gente fez na pandemia, sabe? Ninguém quer fazer direito, aí fica um negócio meio torto, aí não sai nada bem. E quais são os outros desdobramentos? Né? Primeiro, aumenta a inflação, porque a gente está falando aqui de importação de energia, importação de gás, consumo de energia térmica, né? Das manutenções das usinas térmicas. Isso pressiona a inflação. A gente teve agora a bandeira, uma nova bandeira, né, de revisão tarifária, que é a da escassez hídrica, né? Criou-se isso, que já vai impressionar em setembro agora 30 pontos base do IPCA nas nossas projeções. 30 pontos base. Portanto que você já tem projeção de IPCA para 2021 a 8%, ano que vem 4%, que é problemático, né? Então a gente já está falando assim, o processo de normalização das taxas de juros do Copom, olha como tudo está correlacionado, né? Você está jogando, o juros vai precisar ficar ainda mais acima do patamar neutro, já está caminhando, a gente deve fechar o juro no ano com o juro o quê? 7,5? 7,5, provavelmente. Isso é bem acima do patamar de juro neutro, né? Que é 6, 6,5. A gente vai caminhar mais para tentar ancorar essa expectativa de inflação? É uma possibilidade. Daí você machuca a bolsa, você machuca a atratividade para investimentos em ativos reais. Você atrai até recursos de fora procurando aquele carry trade, né? Mas é um capital mais especulativo, não é um capital de 5 anos. Mas enfim, é um problema. Inflação aqui é uma questão que vai ficar cada vez mais no nosso dia a dia. Voltou, né, de maneira bem forte. E também o aumento do prêmio de risco, né? As pessoas ficam receosas de investir num país que está enfrentando uma possibilidade de uma crise hídrica. É problemático, então a gente fica receoso. Então, qual é a conclusão disso tudo? Né? A situação é delicada, mas como eu mostrei naquele gráfico, não é impossível. Não é impossível. Tem já respaldos na inflação, a gente já vê a maior explicação de alta do IPCA é a habitação, a questão energética ali, a conta de luz ficando mais cara. O bolso do brasileiro sente, né? Aumenta a inadimplência nas distribuidoras porque o brasileiro não consegue pagar, né? Tem poder de compra baixo, tem muito desempregado, etc. E tal. A inflação machuca principalmente o pobre no Brasil. Então, a situação é delicada, pode ser endereçada, mas é difícil, tá? Então a gente tem que seguir diversificando nossa matriz energética. Daí chega para mim 2 nomes, né? O primeiro deles é a Eneva. Eneva é uma operadora, né? Uma geradora de energia térmica a gás integradas jazidas de gás. Você vê, está aumentando a utilização de energias térmicas, ela consegue despachar por um preço mais caro, contratar energia ali positiva, aumenta a contratação de energia de Eneva, pode ser positivo para ela, definitivamente, até mesmo porque é uma energia de transição térmica a gás, então confio bastante no nome Eneva. E a Alupar é um nome curioso, porque a gente está falando aqui do segmento de geração, né, afetado, né, as geradoras térmicas vão aumentar a receita e as distribuidoras podem perder por conta da inadimplência, por conta do aumento da conta de luz. Mas e as transmissões no meio do caminho? Transmissora é o melhor, mais perene, né? É o melhor segmento em termos de previsibilidade dentro do setor elétrico. A gente tem geradoras, transmissoras, distribuidoras. Transmissoras é reloginho, é o bunda na parede, o famoso bunda na parede. É uma coisa perene, confiável, um negócio contratado, melhor marco regulatório ali do setor. E a Alupar é o meu novo preferido, porque ele consegue repassar também, por meio dos seus contratos, a inflação que está subindo. Então acaba sendo um negócio mais conservador para você também ter exposição em uma boa infraestrutura. O gargalo estrutural energético brasileiro é grande, tem muito que se desenvolver. Transmissão e energia de transição são bons cavalos para você surfar em bolsa, uma boa coisa para você ter. E claro, como eu disse, né, management de Alupar com know-how ferrado em transmissão, nos projetos que tem tocado, para expansão, etc., da malha de transmissão, que no Brasil, um dos paraquedas, né, não só a diversificação, o sistema elétrico brasileiro se modificou e se sofisticou mais nos últimos anos, já preparando-se para uma crise. Então, apesar da situação parecer pior do que 2015, né, ela não, pragmaticamente, não necessariamente será. A situação pode ser até melhor em termos relativos. A gente aumentou as linhas de transmissão, a gente sofisticou a nossa matriz energética, então tem várias coisas que permitem que a gente pense assim, a solução é delicada, mas não é impossível. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para você. Vamos ficar observando nos próximos meses como será o regime de chuvas, né? Será que vai chover? Será? Comenta nos comentários o que você acha. A gente vem comentando sobre temas relevantes de economia nacional na série Carro-Chefe aqui da casa, do Felipe, Palavra do Estrategista. Ali a gente coloca as nossas ideias de bate-pronto ali,
Quinzenalmente, a gente coloca diversas ideias para os mais variados perfis de investidores, desdobramentos práticos do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tem recomendações internacionais, fundos de investimento, tem tudo ali dentro. Você pode acessar, tem agora liberado aí, nessas próximas semanas que você está vendo esse vídeo, por tempo limitado, um trial de 30 dias que você pode acessar com esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Como eu disse no começo, comenta, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você acha desse tema tão relevante para a realidade dos brasileiros, tá certo? É isso que eu tinha por hoje, até mais.